Acho que foi. Ok, podem falar já. Okay, vamos. Boa tarde a todas e todos. E a gente está aqui hoje, né, para realizar o último seminário do Serviço de Alimentação e Nutrição desse ano. A gente hoje conta com a presença da... Só um pouquinho, gente. A gente conta com a presença da professora e nutricionista Paula Martins Horta. A Paula é professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Ciências da Saúde, né? E lá na Universidade de Minas Gerais, ela é membro de diversos projetos de pesquisa e inovação, né, e cooperação, trabalhando em alguns grupos de pesquisa. Esses grupos são relacionados à informação, publicidade de alimentos, políticas regulatórias em alimentação e nutrição, educação alimentar e nutricional e avaliação do consumo alimentar. Ela faz parte, então, do grupo de pesquisas de intervenções em nutrição do FMG e do grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde. Então, eu gostaria de já agradecer a presença da Paula, que gentilmente aceitou, né, esse convite para estar aqui hoje, conversando com a gente sobre um tema que ela vem pesquisando e desenvolvendo nos últimos tempos, né, que é o estudo da relação entre ambiente alimentar, principalmente aí o tema de hoje, que é o ambiente alimentar virtual, como que esse ambiente ele pode impactar na nossa saúde. Esse tema ele é especialmente interessante no momento que a gente vive uma pandemia e que a gente está cada vez mais, né, relacionada com esses ambientes alimentares virtuais, assim. Então, acho que é um tema bastante novo e bastante pertinente para a época que a gente está vivendo, assim. Então, é um prazer te receber, Paula. A Paula vai nos dar uma palestra de em torno de 40, 45 minutos, e ao final a gente vai abrir para perguntas, né, e colocações. Então, se vocês tiverem perguntas no decorrer da fala dela, vocês podem ir colocando no chat, no YouTube, que no final eu vou fazer um compilado e a gente vai poder conversar com a Paula, tá? Deixo a palavra contigo agora. Obrigada, Raquel. Estou compartilhando aqui minha tela. Quando você puder, por gentileza, me dá um ok. Já queria agradecer, né, de antemão o convite do Hospital das Clínicas, né, do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dizer que para mim, né, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, um público aí formado principalmente por nutricionistas, mas também por estudantes de graduação e pós-graduação. Também agradecer a essas pessoas por estarem aqui compartilhando o horário de almoço conosco, né. Então espero aí que a gente tenha uma hora bastante proveitosa, né, de grande troca sobre esse tema que para mim é tão especial, né, o ambiente alimentar digital. Vamos dizer assim, é uma das minhas últimas empreitadas. É um tema muito recente, que eu comecei a me dedicar também de uma forma muito recente, e por isso é muito bom né, ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco dos resultados da minha experiência com essa abordagem. Bom, eu vou seguindo aqui então na minha apresentação. Raquel, qualquer né, problema, por gentileza, me avisa. Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Ótimo, obrigada. Bom, eu queria começar trazendo um pouco do que é um ambiente alimentar, né? Numa definição bastante simplista do que a gente chama disso, né? Então, o ambiente alimentar ele é definido pelos ambientes físico, econômico, político e sociocultural, né? Em que se vive, estuda ou trabalha os indivíduos. E por essas características, esse ambiente ele vai proporcionar oportunidades e condições que vão afetar a salubridade da alimentação e o estado nutricional, né? E aí a gente pode definir esses ambientes físico, econômico, político, sociocultural de diversas formas, né? A gente tem diversos tipos de ambientes alimentares, né? Então, o ambiente, por exemplo, da comunidade que o indivíduo trabalha, estuda ou vive, né? Então, do que tem de estabelecimento comercial de alimento nesse espaço, o que ele consegue acessar no entorno desses, seja da casa ou desse ambiente organizacional dele. A gente também pode estar falando do ambiente do consumidor, por exemplo, né, relacionado aí ao que tem dentro dos estabelecimentos comerciais, né, então não só
se ele acessa um estabelecimento, mas o que ele encontra dentro desse estabelecimento de oferta de alimentos, de preço, né, de publicidade, enfim. A gente tem um ambiente de informação, que aí sim, esse é o que eu me dedico mais, né, passo um pouco pelos outros, mas é o meu principal foco de estudo, que é o que a gente tem relacionado à informação de alimentos disponível, né, e aí aqui inclui as grandes mídias, né, então publicidade, por exemplo, na TV, em mídias sociais, né, mas também a publicidade presente no ambiente comunitário, em outdoor, por exemplo, as estações de trem, atrás de ônibus, né, ou mesmo dentro do ambiente consumidor, dentro do estabelecimento onde o indivíduo faz a sua compra, o tipo de publicidade que se encontra. Tem um ambiente organizacional, né, da onde as pessoas, de como que está, por exemplo, dentro das escolas ou dentro do ambiente de trabalho, né, características de oferta de alimentos nesses espaços, a questão do ambiente domiciliar, né, que é particular aí de cada família, de cada indivíduo, e mesmo ambiente político, né, que é essa parte das normas, né, que um determinado país tem para regulamentar as relações, né, de indústria, enfim, das políticas públicas. Então, a gente tem diversos tipos de ambientes alimentares e a gente tem já aí alguns estudos mais direcionados para uma determinada dimensão do que outros, mas a gente tem evidências de certo modo, para boa parte dessas dimensões. E aí eu até convido vocês, para quem não conhece, conhecer a Rede Informas. É um grupo de pesquisadores de várias partes do mundo que monitoram dimensões do ambiente alimentar, com esse objetivo de conhecer as características desses fatores, né, que determinam as escolhas dos indivíduos e pensar formas de superação, né, de problemas relacionados ao ambiente alimentar. Então, fica aí o convite para conhecer. Existem outras também, aqui eu estou destacando uma organização internacional, e é muito interessante a abordagem do ambiente alimentar, porque a gente sai desse lugar de culpabilização dos indivíduos, né, que é um lugar muito ruim, no qual coloca que as pessoas, elas são culpadas, né, por comer de uma forma não saudável, por estarem obesas, quando, na verdade, definitivamente essas escolhas não dependem somente das suas escolhas, né, assim, tem uma série de fatores por trás, contextuais, que estão determinando essa escolha. Então, trabalhar nessa lógica do ambiente alimentar é extremamente relevante e necessária para sair desse lugar da culpabilização. E aí eu já vou entrar no tema do viver digital, que eu não preciso de muitos slides para falar sobre isso, né, ou de uma teoria sobre isso, porque todo mundo aqui está vivendo isso diariamente, né? Raquel pontuou muito bem nessa fala inicial, nunca estivemos tão digital. Lógico que o meio digital já está conosco já há algum tempo, né, mas de fato hoje a gente vive uma ressignificação completa do nosso modo de viver, e graças ao meio digital a gente está aqui hoje, inclusive, né, eu posso participar da minha casa de Belo Horizonte, desse evento, e posso acessar vocês, né, cada um em sua casa, o ambiente de trabalho, enfim, onde vocês estiverem. De fato, o nosso modo de viver mudou, já vinha mudando, mas mudou completamente nesses últimos tempos, né. E aí, diante disso, a gente já tem aí um início, né, de estudos, uma experimentação de como seria esse ambiente alimentar, que eu já conceituei, que eu trouxe algumas características, mas no cenário digital, né, ou virtual. Então, assim, a gente não tem igual todas essas evidências que a gente tem para o ambiente físico, real, mas a gente já tem o início dos estudos. Eu trouxe aqui um relatório do comitê, né, do CSN, que é um comitê formado por representantes das agências da ONU, né, relacionadas à alimentação e nutrição. Eles lançaram muito recentemente esse relatório de nutrição no mundo digital, né, e eu trouxe aqui só um breve trecho, né, que relata o quanto que o meio digital ele pode estar impactando na nossa forma de se alimentar e de se interagir com o sistema alimentar, né? Então, as tecnologias digitais e a internet estão causando mudanças globais radicais. As economias digitais estão substituindo rapidamente os meios tradicionais de produção e comércio. As tecnologias digitais estão sendo usadas por todo o sistema alimentar e isso tem influenciado as maneiras como as pessoas interagem com ele e potencialmente redefinem os seus ambientes alimentares. E aí, sobre essa mesma organização, né, esse mesmo comitê, a gente tem uma série de webinars sobre nutrição no mundo digital. Já foram realizados 3 webinars, eles estão disponíveis. O 4º é agora dia 17 de dezembro, também fica um convite para quem quiser conhecer uma série que está discutindo aí os desafios do ambiente alimentar digital, desse mundo digital, né, da nutrição, possibilidades de superação, caminhos, enfim, uma série de webinar bastante interessante relacionada a esse tema.
Bom, mas aí entrando, né, nesses componentes do que seria o ambiente alimentar digital, né, a gente vive uma nutrição muito mais digital do que antes, né, mas especificamente do ambiente alimentar digital, a gente tem um importante estudo que está sendo conduzido, a gente não tem resultado dele ainda, um importante estudo que está sendo conduzido, liderado aí pela Sabrina Ionata Gromheim, sobre características desse ambiente alimentar digital, né? Então, a gente está sendo conduzida uma revisão sistemática que vai levantar as dimensões e os contextos do ambiente alimentar digital, de forma que a gente tem aí como se fosse um mapa conceitual, né? Um modelo teórico do que a gente tem já de estudo sobre esse ambiente alimentar digital. E aí, dentro dos termos que ela está estudando, né, para essa revisão, a gente tem conceitos relacionados à disponibilidade de alimentos, preço de alimentos, publicidade de alimentos, acessibilidade, conveniência e outros que porventura irão aparecer, né, nesse processo de coleta de dados, em contextos diversos, né, no meio digital. Então, não só nas mídias sociais, mas nos sites, né, coloco aqui os aplicativos, nas comunidades online, jogos, entre outros. Então, é um estudo que está sendo conduzido e que, ao ser finalizado, vai trazer um importante resultado de características mesmo desse ambiente alimentar digital, que para a gente ainda, a gente vive muito nele, mas ele ainda é bastante desconhecido do ponto de vista de características, né, do mapeamento de suas características. Bom, mas eu vou entrar então na parte que eu tenho atuado mais, né, falando aí inicialmente por uma breve introdução e contextualizando alguns conteúdos teóricos importantes, vou falar um pouco do percurso que a gente tem seguido lá no nosso grupo de pesquisa, né, então a gente, diante desse entendimento de que os aplicativos de delivery, eles têm feito parte da vida dos brasileiros, foi uma primeira pergunta, né, o que a gente encontra nesses aplicativos, né? Bom, os aplicativos, eles são plataformas de negócios que vão ofertar serviços de gestão de pedidos, entregas e pagamentos aos estabelecimentos, né? Então, os estabelecimentos aderem a essa plataforma, fazem adesão, e essa plataforma vai oferecer esses serviços. Quem prepara o pedido, quem faz o cardápio, enfim, tudo isso são os estabelecimentos que estão lá cadastrados. E, de fato, foi uma revolução, né? Assim, o uso dessas plataformas cresceu muito ao longo do tempo e está muito relacionado ao menor tempo para cozinhar e realizar as refeições dos últimos, né, da nossa vida atual, mas também muito relacionado a algumas características que esse serviço nos oferece, né? Assim, é bastante prático e cômodo você fazer compra de alimentos sem sair de casa, do trabalho, da escola, né? Poder acessar na tela do seu celular múltiplos estabelecimentos, quer dizer, né, numa praça de shopping, né, na praça de refeição de shopping, a gente já consegue acessar um tanto de coisa, quer dizer, no aplicativo isso ainda é maior, sem precisar sair de casa ao toque do dedo, né. E tudo isso vem acompanhado de estratégias de marketing que são altamente sedutoras, né? Então, assim, uso de cupons de descontos, redução de preços, combos. Às vezes é mais barato você comer em casa usando um aplicativo desse que indo se deslocar, ainda mais se você considerar o preço desse deslocamento, né? O custo desse deslocamento até o restaurante. Esses serviços também nos acessam muito facilmente, até mais do que a gente gostaria muitas vezes, né? O envio de SMS o dia inteiro, né? A gente recebe e-mails, enfim. E tem as páginas das mídias sociais, que ainda é um importante canal de comunicação do consumidor com as empresas, né, com essas plataformas. Então, de fato, é um tipo de serviço dos novos tempos, e aqui, isso até falando antes da pandemia, se a gente está falando agora da pandemia, isso joga para uma outra dimensão, né, aí a gente tem uma intensificação, e eu vou falar um pouco disso mais à frente, uma intensificação do uso dessas plataformas. Bom, então, considerando essas características do serviço, a gente tinha essa pergunta, né? Então, o que o consumidor encontra ao acessar um aplicativo de delivery de comida, né? Assim, que tipo de refeição ele tem acesso? E aí é um artigo que a gente conduziu aqui, um estudo que a gente conduziu aqui em Belo Horizonte, que a gente descreveu o perfil das preparações ofertadas por 2 aplicativos, né? Por restaurantes cadastrados em 2 aplicativos populares aqui em BH. E a gente também começou a analisar algumas estratégias de marketing. Esse estudo está publicado, né, e está disponível aí para acesso para quem quiser saber mais. Um pouco desse percurso metodológico, então, em fevereiro de 2019, foi quando a gente conduziu a nossa coleta. A gente precisou definir os bairros, né, que esses 2 aplicativos cobrem. Então, a gente selecionou 2 bairros de cada regional do município. A gente tem 9 regionais em BH, então foram 18. Isso foi definido aleatoriamente. E para cada bairro, a gente simulou a entrega de refeições
tanto em dias de semana quanto em dias de fim de semana, em 3 horários distintos. Então, a gente simulou que seria aí o horário do café da manhã, almoço e jantar, para dia de semana e para dia de fim de semana. De tudo que a gente encontrou de restaurantes que fazem a entrega para esses 18 bairros, a gente pegou somente os 10 mais bem avaliados. Era um universo muito grande de restaurantes, os 10 mais bem avaliados. E aí, acessamos o cardápio desses restaurantes, segundo a oferta de alguns marcadores de alimentação, vou descrever no próximo slide, identificamos algumas estratégias de marketing também, tá? Então, lógico, alguns restaurantes estavam duplicados nos dias de semana, nos horários do dia mesmo nos bairros, a gente tirou todas as duplicadas e analisamos nessa amostra final dos restaurantes. Bom, os marcadores de alimentação que a gente considerou foram basicamente de 2 grupos, um marcado pelos alimentos predominantemente saudáveis, né? Então, se tinha oferta no cardápio daqueles estabelecimentos para água mineral, para suco natural e vitamina natural, para pratos de refeição, o prato típico brasileiro, né? Que o brasileiro consome, hortaliças e frutas. Opa, vocês continuam vendo minha tela? Continua, né? Eu apertei um botão aqui, mas saiu. Bom, tá, eu tô voltando aqui. E os não saudáveis, né? Então, o outro grupo, que seriam dos marcadores predominantemente pouco saudáveis, seriam formados por bebidas ultraprocessadas, pelos sorvetes e guloseimas, sanduíches, pelos salgados fritos e pelas pizzas. Aqui a gente está usando predominantemente porque, enfim, tem sanduíches que são sanduíches feitos por ingredientes, sei lá, eles são caseiros, né? Pizzas que levam ingredientes naturais. Então, assim, fica também difícil avaliar, classificar de uma forma muito taxativa. Então, a gente trabalhou aqui na lógica da predominância, pensando que esses sanduíches que fossem, né, sei lá, caseiros, que não tivessem produtos, ingredientes ultraprocessados, eles não são o que mais está sendo representado ali nos cardápios dos estabelecimentos. Bom, e aí o que a gente encontrou de resultado, né? Fazendo aqui uma comparação um pouco por perfil de refeição, né, assim, do uso daquele alimento. Pensando em frutas, por exemplo, e sorvetes e guloseimas, né? Uma lógica aí, talvez, de lanches e sobremesas. Notem como os sorvetes e as guloseimas são muito mais prevalentes, eles representam 42,8%, né, eles aparecem em 42,8% dos cardápios, enquanto as frutas aparecem menos de 5%. A gente vai falando aí de pizza, de salgados fritos e sanduíches, notem como as prevalências são maiores, principalmente de salgados e sanduíches, em relação às hortaliças e pratos de refeições. E as bebidas ultraprocessadas estão em 78,5% dos cardápios. A água em torno aí de 50% e os sucos e as vitaminas naturais em 27,1%. Então, do ponto de vista de oferta, né, o consumidor ele está mais exposto a cardápios que tem uma predominância, né, que tem uma maior participação desses marcadores que a gente considera que não são muito saudáveis em relação aos que são mais saudáveis, né? Então, se a oferta é um fator determinante da escolha do consumidor, e ela né, então, assim, se eu tenho uma oferta muito mais de um determinado produto, a chance de eu escolher aquele produto é muito maior do que essa oferta, né, do que um produto de uma oferta menor. Então, isso já é um determinante que esses estabelecimentos já nos direcionam para a escolha desses produtos. E aqui cabe destacar que isso não é diferente do nosso cenário físico, né? Se a gente acessa estabelecimentos comerciais reais, né, eles têm essa característica. Então, a gente está destacando aqui que o digital, ele está bastante alinhado ao que a gente encontra no ambiente real. A diferença aqui é com todas essas características que eu já mencionei, de praticidade, né, de você acessar múltiplos estabelecimentos sem sair de casa, né, e todas as estratégias de marketing que estão presentes aí. Bom, e aí, falando das estratégias, a gente analisou 2, o uso de fotos e o uso de promoções. Então, pensando em fotos, as bebidas ultraprocessadas, os sorvetes, guloseimas e os sanduíches, eles eram muito mais frequentemente anunciados com fotos, com imagens que ilustram a refeição, do que a água, sucos e vitaminas naturais, que é prato de refeição. Então, se eu sou, né, seduzida, né, persuadida pelo uso de uma foto chamativa, essa persuasão, ela está mais direcionada para esses produtos, né, dos marcadores predominantemente não saudáveis, do que para esses outros, né. E falando de promoções, o cenário é ainda mais discrepante. Então, assim, 27% das bebidas ultraprocessadas estão anunciadas com alguma promoção, com alguma redução de preço, com algum desconto, algum benefício que, no fim, reduz o custo daquela compra.
Água, isso é 0%. Sucos e vitaminas naturais, 3%. Então, do ponto de vista de escolha de bebida, né, se eu quero ter um benefício financeiro, né, econômico, que a gente é movido a isso também, a bebida ultraprocessada ganha. Sorvetes e guloseimas, 12,7%. Os sanduíches, 23,5%. Agora, os pratos de refeição ali, né, de arroz, feijão, carne, né, alguma verdura, enfim, 5% estão anunciados com promoção. Então, a gente também tem aí um uso desproporcional dessa estratégia de marketing em relação aos tipos de alimentos. Bom, e aí a gente quis saber um pouco mais, né? A gente virou o ano, essa coleta foi em 19, entrou 2020, veio a pandemia, e a gente ficou muito interessado em saber como que estava a lógica, né? Qual que era a lógica desses aplicativos da oferta de alimentos, da publicidade de alimentos nesse contexto. E aí a gente conduziu um outro estudo que está recém-publicado, vocês conseguem ver até aqui pelo meu slide, que é uma versão ainda, né, que a gente fala que é a versão aprovada, né, ela ainda não está, vocês conseguem acessar ela integralmente, mas não é a versão já padronizada da revista, de tão novinho que ele é, né, então o artigo publicado aí na British Journal of Nutrition, ele já está disponível para acesso, que teve como objetivo descrever os anúncios publicitários disponíveis em um aplicativo de delivery de comida nas capitais do Brasil durante a pandemia. Então, para esse estudo, a gente muda um pouco o foco, a gente sai da lógica da oferta de alimentos de cardápio para trabalhar somente com a perspectiva da publicidade disponível. Aqui a gente tem um aplicativo, né, um aplicativo que atende as capitais do Brasil, e aí a gente ampliou também a nossa amostra, a gente saiu da realidade de Belo Horizonte e passa a descrever, a caracterizar a realidade de todo o Brasil por meio das suas capitais, né, claro, isso não representa cidade pequena, médio porte, é somente o caso das capitais. E a principal motivação, né, é porque a gente teve, de fato, com a pandemia, principalmente naquele início, né, e essa coleta ela é uma coleta mais no início da pandemia, o fechamento do comércio físico para compra de alimentos e refeições prontas para consumo, né, então, pelo menos aqui em Belo Horizonte, estabelecimentos ficaram fechados por boa parte do tempo, além da orientação que as pessoas têm de não sair de casa, então, lógico que isso impactou como os indivíduos se alimentam, e bastante claro a gente pensar que esses aplicativos cresceram bastante em uso. E aí eu aproveito, né, para abrir um parêntese em relação a esse nosso estudo, para indicar um outro de um grupo, né, de pesquisadores também parceiros nossos, colegas nossos, que é um comentário publicado muito recente também na Caderno de Saúde Pública sobre as reflexões, né, da pandemia, da influência da pandemia sobre o uso de delivery de comida. Então, aqui esses autores trazem, né, uma perspectiva de como que o nosso ambiente alimentar digital, aqui representado pelos aplicativos de delivery, pode ter mudado com a pandemia, então também é uma leitura bastante recomendada dentro dessa temática, bastante recente, fica aí de indicação. E para ilustrar um pouco desse impacto, né, de como que os nossos modos de viver, acho que todo mundo tem alguma experiência pessoal aí de aumento do uso, né, dos aplicativos durante essa pandemia, mas a gente tem um levantamento da Kantar e Ibope, aí, que específico para São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, de como que o delivery passou a ser um serviço de complementação do dia a dia das pessoas, né, ele passou a ser, assim, bastante presente. Então, nas classes A e B, o uso desse serviço aumentou em 11%, 9% nos dias da semana, 10% nos finais de semana, e essa pesquisa, né, realizada com a população de São Paulo, indicou principalmente os pedidos de fast food, pizzas e pratos de refeições. Então, assim, a gente já tinha aquela evidência de que a oferta e o uso de publicidade, né, as estratégias de marketing, elas já indicavam ali para um ambiente alimentar obesogênico. E agora a gente está falando de um contexto que as pessoas estão pedindo mais, usando mais esse serviço e usando mais justamente, né, claro, a gente tem aqui os pratos de refeições, mas principalmente para fast food e pizza, que é um problema do ponto de vista de saúde. Então a gente quis entender um pouco mais sobre essa dinâmica no Brasil. E aí veio esse estudo, então a gente pegou a 13ª, 14ª semana da pandemia, então a partir do momento que o OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia, né, a partir da 13ª semana e 14ª foi o nosso período de coleta. Nós escolhemos um dia de semana e um dia de final de semana, e a gente fez a coleta tanto no almoço quanto no jantar nesses 2 dias,
E essa coleta, como eu disse, ela contemplou somente a publicidade disponível na homepage do aplicativo. Então, quando você abre o aplicativo, é aquela publicidade geral, ela não é uma publicidade do estabelecimento comercial específico, né, que foi o que a gente fez no estudo anterior. Aqui era publicidade direcionada, né, de forma genérica pelo aplicativo. A gente registrou todas as publicidades e para fazer essa análise a gente trabalhou com um quarto, né, com 25% de todo esse conteúdo, definido aí de forma aleatória entre as capitais, entre os dias de semana e entre as refeições, de forma que a gente tivesse a representação desse universo, né, nessa nossa amostra. E aí fizemos uma caracterização da publicidade de acordo com a presença daqueles marcadores, aqueles mesmos que eu já falei aqui, né? Então, se naquele anúncio publicitário tinha menção, né, imagem, palavras que tivessem relacionadas àqueles marcadores, e aqui a gente analisou estratégias de marketing, outras além de foto e promoção. Então, vou trazer um pouco dos resultados para vocês. E o resultado é bastante discrepante, porque assim, em relação ao outro estudo, porque para o outro estudo a gente ainda via que, apesar da gente ter uma predominância na oferta dos marcadores que a gente considerou ali predominantemente não saudáveis, tem a oferta dos saudáveis, assim, claro, uma frequência muito menor, mas essa discrepância ainda é menor do que o que a gente viu aqui para a publicidade. De fato, a publicidade para esses produtos pouco saudáveis, ela não é bastante frequente. Então, para a gente entender um pouco. Então, 4% dos anúncios publicitários, cerca de 4% eram de sorvetes e guloseimas, cerca de 1% era só de fruta. Pizza, sanduíches, representam aí 16,7%, 21,3% dos anúncios. Salgados, uma frequência um pouco menor, de 4%. Mas notem que as hortaliças aparecem em 2%. Né, os pratos de refeições em 17,8%. Dos marcadores saudáveis, esse é o que mais aparece. Né? Aqui a gente tem um erro, olha, bebidas ultraprocessadas não é 0,8, tá? 0,8 é sucos e vitaminas naturais, água é 0,1 e as bebidas ultraprocessadas é que esse valor de 20,6%. Então, quando a gente analisa o cenário da publicidade, né, daquele anúncio publicitário, a discrepância entre a presença de marcadores que a gente considera mais saudáveis em relação aos menos saudáveis, ela é muito maior. E se publicidade é um importante determinante da escolha alimentar, e a gente sabe que a gente está vendo aí que nas capitais do Brasil a publicidade no aplicativo, nessa ferramenta, ela é direcionada para esses produtos que a gente considera que não são os que a gente gostaria de estar estimulando o consumo, muito menos nesse momento, né? Em que a gente está muito preocupado com o ganho de peso, com as doenças crônicas, com o agravamento de situações crônicas em saúde. Bom, a gente analisou as estratégias de marketing, como eu falei para vocês. Então, 94% dos anúncios publicitários tinham alguma foto da refeição, foi a estratégia mais frequente. Depois a gente tem os descontos, com 91,7%. Então, muito frequente, né, a questão de ter redução de preço, né, para o consumidor. A entrega gratuita em 45,7% e os combos em 29,3% dos anúncios. A gente também analisou algumas mensagens, né? Então, assim, o apelo da mensagem publicitária. Então, a gente tem aí a mensagem de saudabilidade, cerca de 3% dos anúncios, de economia em cerca de 16% e de prazer em 12%. E aqui eu trouxe os resultados não estratificados, mas lá no estudo vocês conseguem ver como a presença dos marcadores, quanto o uso de estratégias variou nas regiões do Brasil, dias de semana e fim de semana e tipo de refeição. E também, assim, se essas mensagens, essas estratégias publicitárias, como que elas estavam distribuídas em relação à presença de marcadores. Tá? Que eu trouxe de uma forma mais genérica, ia ficar muita coisa, mas recomendo vocês estudarem, irem também no artigo para conhecer os outros resultados. Então, assim, o que ficou para a gente disso, né? Que a gente tem uma publicidade, né, uma mensagem publicitária muito direcionada para o que a gente não gostaria de estar direcionando, do ponto de vista de alimentos, e com o uso de estratégias de marketing muito importantes. E aí vem uma próxima pergunta, né? E agora eu vou trazer, assim, resultados inéditos, né, e não divulgados, na verdade. A gente ainda está finalizando, mas eu achei bastante oportuno compartilhar isso com vocês, que é esse lance da publicidade dessas empresas, mas agora nas mídias sociais. A gente sabe que boa parte desses aplicativos, dessas empresas de aplicativos, dessas plataformas, têm páginas nas mídias sociais e estão em contato direto com o consumidor.
né? Então a gente queria saber, e aí, se a gente acessa esses espaços, né, essas mídias, o que a gente encontra de publicidade? E aí eu também já faço mais um convite, né, meio que publicidade também, é boa publicidade. Acabou de sair esse artigo, vejam que ele foi aceito no dia 18 de novembro, é um comentário que a gente produziu lá no grupo, das implicações que a pandemia de Covid-19 trouxe para o ambiente de informação no Brasil, aqui no caso de publicidade de alimentos. Então, um pouco do que a gente já vai discutir aqui, a gente trouxe uma síntese nesse artigo, mas esse artigo é um comentário, né? Ele não teve coleta de dados, enfim, um levantamento da nossa experiência em relação à publicidade de alimentos durante a pandemia. E algumas evidências já nos mostravam que a publicidade iria sofrer alguma mudança, né, durante esse período. Então, a gente tem os estudos de monitoramento da Kantar e Ibope, esse foi realizado no dia 3 de março a 26 de maio, que quis saber assim, o que os consumidores esperam, né, em relação à publicidade durante o momento de pandemia. E aí eles fizeram essa pesquisa comparando o que o consumidor gostaria de ver mais e o que ele gostaria de ver na mesma quantidade de antes da pandemia. Né? Então, a publicidade do que as marcas estão fazendo para ajudar os seus funcionários. Olha como eles querem ver mais, né? Eles querem ver 78% mais. Publicidade sobre o que as marcas têm feito para ajudar comunidades. 75% querem ver mais sobre esse conteúdo. Publicidade sobre o que as marcas têm feito para me ajudar. 71%. E aquela publicidade normal como da crise, vejam que o destaque é muito menor, né? Então, o consumidor tinha, né, o interesse de ver outros tipos de conteúdo, são esses que estão aqui relacionados à pandemia. E a gente vê essa resposta pela indústria, né? Assim, acho que totalmente esperado, né? A publicidade opera na lógica também do que o consumidor deseja. E aí entra o nosso estudo, que tem como objetivo analisar o conteúdo das publicidades de 3 empresas de delivery de comida nas mídias sociais durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Tá? A gente pegou essas 3 empresas, o período de coleta de dados foi de 20 de março a 26 de junho de 2020. Ao todo foram 137 postagens, maior parte foi Instagram e Facebook, né? YouTube aí foi cerca de 9% só das postagens, o conteúdo do YouTube acaba sendo mais restrito porque são os vídeos, né? Então, o maior volume, né, a informação está sendo mais refletida pela publicidade no Instagram e Facebook dessas 3 empresas. E aí a gente fez uma análise de conteúdo da mensagem publicitária, né? Então a gente fez a análise de todas as publicidades, foram vendo quais eram os temas, né? Quais eram os conteúdos que apareciam, a gente chegou nesses resultados. A maior parte delas, e aí uma ressalva, né? Uma postagem, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um GIF, enfim, uma postagem, ela pode ser classificada em mais de um desses temas, tá? Ela pode trabalhar 2 temáticas, por exemplo. Então, uma temática muito prevalente foi informação, né? O que as empresas têm feito, o que elas mudaram na sua rotina, né? O que elas mudaram dentro desse contexto da pandemia. Então, para informar os consumidores sobre isso. Essa foi a mensagem publicitária mais comum. Algumas temáticas relacionadas, por exemplo, a datas comemorativas, eu vou trazer algumas imagens para vocês, mas datas comemorativas, né, algum contexto, por exemplo, de alguma live, ela tinha algum tema específico dentro dessa abordagem da pandemia. Algumas de branding, né, que é de exaltação da marca, de características da marca, né, de valores da marca, esses 3 temas são definitivamente os mais frequentes, mas a gente também tem conteúdo de responsabilidade corporativa, né, do que essas empresas têm feito perante a sociedade, né, aí entra as doações, as ações de filantropia, e também tem um conteúdo de responsabilidade individual, que é bastante típico desse tipo de publicidade, desse serviço. A gente não encontra isso em todos os outros, por exemplo, nas outras indústrias de alimentos, né, nos outros monitoramentos que a gente já fez e está fazendo na pandemia, que é do que a publicidade coloca para o indivíduo, né, qual que é o papel que ele tem nesse cenário. E o promocional, que tende a ser um dos mais prevalentes fora da pandemia, de fato ele ficou menos frequente. Né, o conteúdo direcionado para esses aspectos específicos, né, desses novos tempos, eles de fato ganhar um espaço muito maior do que os conteúdos promocionais, de desconto, enfim. Então, alguns exemplos, né, a gente tem aqui as publicidades relacionadas à informação, né, então, de que é possível fazer o pedido e receber a entrega sem contato físico, né, ou então o lance de alguma campanha, né, de entrega de máscaras e álcool gel para os colaboradores, quer dizer, são conteúdos informativos sobre a conduta da empresa. Temáticas, né, então, assim,
a entrega no Dia das Mães, por exemplo, né? Então, nesse contexto de distanciamento social, use um aplicativo para fazer uma entrega. Da questão de lives, né? De compartilhar um momento com os amigos à distância e usar o serviço para esse serviço participar desse momento de compartilhamento. Conteúdo relacionado a branding, né? Então, assim, dos valores da marca, do que a marca acredita, né? Então, afinal, a gente acredita que uma entrega leva a outra, a nossa entrega será continuar. Então, coloca muito do posicionamento, né? Dos valores, da missão da empresa. Conteúdo de responsabilidade social corporativa, né? Então, mais de 23 mil refeições e até 15 mil viagens doadas, né, para um programa que é o Mesa Brasil, 16 mil refeições doadas para profissionais de saúde, né? O apoio que uma dessas empresas tem em relação aos restaurantes parceiros. Então, conteúdos relacionados à responsabilidade da empresa, né? E conteúdos relacionados à responsabilidade que o indivíduo pode ter, né? Então, ele pode doar valor para poder doar um valor extra para famílias carentes, né, apoiar o restaurante, apoiar o entregador, né, então, assim, aumentar a gorjeta, são alguns temas também que aparecem nessa publicidade, e o conteúdo promocional também, como eu disse, esse menos frequente. Bom, e aí caminhando para o final da minha fala, né, acho que trouxe aqui bastante elementos para a gente conversar, fica aí essa questão das perspectivas, né, de que caminho que a gente segue perante isso, né, acho que por tudo que eu descrevi aqui, né, pela grande presença pela ampla oferta de alimentos ultraprocessados, em relação à oferta de in natura e minimamente processada, né, dessa discrepância, pela elevada presença de conteúdo publicitário nesse ambiente digital, pela presença de estratégias de marketing, essas estratégias distribuídas de forma também discrepante em relação ao tipo de alimento, e o grande acesso que esses aplicativos têm ao consumidor hoje em dia, com a perspectiva ainda de interação com o consumidor, né? Foi o que eu falei, dos SMS, dos e-mails, das mídias sociais. Tudo isso nos faz pensar que o ambiente digital no Brasil é obesogênico. E aqui, gente, mais uma ressalva, o ambiente digital marcado pelos aplicativos. O ambiente digital é muito mais que isso, né? Se eu estiver falando de publicidade e mídia social, isso é ambiente digital, não necessariamente do aplicativo, né? Então, aqui eu estou me limitando a essa análise, mas por essas características, a gente acredita que ele seja obesogênico, assim como o nosso ambiente alimentar real, né? Claro, existem diferenças, né, entre comunidades, cidades, enfim, mas a grosso modo, a gente vai falando de uma forma mais geral, são características que a gente também encontra nesse nosso ambiente real. E aí, quais são as perspectivas nesse cenário, né? Assim, é sempre bom pensar como que a gente pode caminhar, seja como pesquisador, grupo de pesquisa, profissional de saúde, nutricionista, né? E seja como cidadão. Né? Então, eu ensaiei algumas coisas aqui, terminei com esses 3 pontinhos, porque acho que tem muito mais, a gente pode, inclusive, pensar juntos aqui possibilidades para esse tema, né? Então, primeiro, a gente tem poucas pesquisas de ambiente alimentar digital, de monitoramento, né, desse ambiente, de suas dimensões. Tem outras dimensões para serem monitoradas, né, gente? Assim, então, aqui eu trouxe um pouco de cardápio, trouxe aqui de publicidade, mas tem muita coisa que daria para estudar nesse grande tema de ambiente alimentar digital e mesmo nesse subtema dos aplicativos, né, seja pelas compras, por exemplo, de supermercados, de mercados, né, feiras, enfim. Então, a gente precisa saber mais, né, acho que tem informações sobre como que é esse ambiente, quais são as suas dimensões, características, conhecer o perfil do consumidor usuário, a gente tem essas informações, mas muito de informações de empresas, de monitoramento, né, de consumo, de relações de consumo, mas do ponto de vista de saúde pública, né, e aí a gente já tem estudos em andamento, né, então tem o grupo da Fiocruz que tem trabalhado com isso, nós na UFMG também temos uma abordagem relacionada ao perfil do consumidor e a mudança do perfil de consumo durante a pandemia, tem outros grupos de pesquisa aqui também, né, que tem trabalhado principalmente durante a pandemia, e como que o indivíduo interage, quer dizer, qual que é o impacto daquele anúncio, daquele perfil, daquele tipo de conteúdo na escolha do consumidor, né? Então, não só quem usa, mas como que ele se relaciona com esse ambiente. E aí, até para a gente começar a pensar sobre quais intervenções sobre esse tipo de ambiente poderiam ser feitas no sentido de impactar positivamente no consumo, né? Será que se tivesse informações nutricionais das refeições, isso
orientaria o consumidor para escolhas, né, mais conscientes? Será que se a gente tirasse, né, equilibrasse o uso da publicidade entre os tipos de alimento, no sentido de favorecer a publicidade para alimentos mais saudáveis e reduzir os não saudáveis, será que esse é um caminho? Né? Então, pensar quais seriam as possibilidades para esse ambiente, como que isso poderia impactar no consumo e, claro, impactar em saúde, né, em análise de fato de custo-efetividade desse tipo de abordagem. E sensibilizar atores envolvidos, né? E quando eu falo que atores é todo mundo, a sociedade inteira, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre esse ambiente alimentar digital, a gente fala mais do ambiente físico, né? Do que a gente consegue, né? Não é por telas. E aí, assim, chegar nesses estabelecimentos comerciais, né? Nos gerentes, nas plataformas, dialogar com o poder público, né? Dialogar com os consumidores, sensibilizar. Então, isso de fato, essa lógica do ambiente alimentar, ela é de corresponsabilização, né? Claro que a gente tem um papel do Estado fundamental, mas a gente precisa também acionar esses outros atores para a gente pensar em um ambiente alimentar mais saudável, né? Então, nesse meio digital. Então, é algo para a gente também pensar, e coloco aqui os 3 pontinhos para a gente continuar discutindo e conversando sobre isso. Queria agradecer pela oportunidade de troca aqui com vocês, deixo meu e-mail para contato, se quem quiser esclarecer, né, dúvidas, conhecer mais da pesquisa, enfim, trocar uma ideia, estou à disposição para a gente conversar. Agradeço imensamente a equipe das pesquisas, né, assim, eu estou sendo uma porta-voz de um grupo muito grande, de pessoas que trabalham muito duro, sem as quais isso seria impossível, né, então agradeço aí as mestrandas que estão comigo, os nutricionistas, os alunos de graduação da UFMG. Deixo também destacar os meus grupos de pesquisa, né, que eu faço parte dentro da UFMG. Nós temos mídias sociais, páginas de Instagram, sigam a gente, se quiser saber mais do que a gente tem feito, né, e não só eu, mas os outros professores. Então, o GIN, que é o estudo de grupo de pesquisa de intervenções em nutrição, e o GEPAS, que é relacionado basicamente ao ambiente alimentar e suas múltiplas dimensões. Agradecer, também deixo aqui destacado o meu vínculo com a pós-graduação em nutrição e saúde da UFMG, também para vocês conhecerem. Temos páginas de mídia social, fazemos live, também temos eventos, então fica também o convite. E o DNUT, né, que é o meu departamento de nutrição da UFMG, que é onde eu faço parte. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, fico aí à disposição para seguirmos conversando sobre esse tema. Obrigada, Paula. A tua explanação foi maravilhosa. Eu acho que um tema de pesquisa ultra recente, né? Acho que todas as publicações de vocês super recentes, e acho que mostra para a gente 2 questões, né? Como a pandemia é uma oportunidade para a gente repensar nossa atuação profissional, porque a gente começa a se deparar com desafios que a gente não tinha antes, assim, a gente até tinha, mas numa medida menor, né? Que era como que a gente orienta as pessoas nesse mundo virtual, assim, com relação ao consumo, né, e eu tenho a experiência pessoal de, inclusive, não entrar mais em supermercado com a pandemia, comprando, inclusive, coisas de supermercado, né, assim, e o desafio que e eu acho que isso veio para ficar. Muitas dessas coisas eu acho que vão ser perenes na nossa vida, né, coisas que a gente aprendeu. Então, eu acho que essa oportunidade, por outro lado, também é uma oportunidade como pesquisador, assim, né, de vocês conseguirem mudar o olhar, um grupo que tem experiência numa área de ambiente alimentar, e conseguir mudar o olhar rapidamente para ajudar a construir esse conhecimento durante a pandemia, assim, né. Então, acho que para quem é pesquisador e para quem é nutricionista, a tua fala, a tua experiência, assim, são bem interessantes para a gente ter como exemplo, assim, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Enfim, eu acompanho um pouco também de longe e contribuo com algumas coisas, mas esse trabalho de vocês está sendo sensacional mesmo, assim, vocês estão super de parabéns. Eu tenho mais aqui as pessoas agradecendo a palestra, dizendo que foi muito boa, enfim, dizendo que a escolha do tema foi muito pertinente. Ninguém se animou muito a fazer perguntas, então eu vou aproveitar, porque eu sempre tenho perguntas. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, dos aplicativos e toda a polêmica que aconteceu com os aplicativos no início da pandemia, né, porque o aplicativo não deixa de ser uma forma de precarização do trabalho, como a gente também, como profissionais da alimentação, a gente está relacionada a isso, né, e eu fico pensando até no próprio incentivo ao uso de aplicativos, que a gente sabe que
precarizam o trabalho dos entregadores, a gente sabe que cobram altas taxas dos restaurantes, assim, né? E aí um pouco da minha experiência como consumidora, e queria saber se vocês estão mapeando isso. Aqui em Porto Alegre, os restaurantes que eu consumia principalmente no dia a dia, eles não optaram por esses aplicativos, né? Eles até têm um caminho para o aplicativo, mas as entregas mais próximas, eles têm feito pelo Instagram, porque eles colocam que o aplicativo cobra um valor muito alto para quem produz e para quem entrega, paga um valor muito baixo. Então, até numa perspectiva assim, de fair trade ou de sustentabilidade, o aplicativo é uma coisa que é complexa, né? E aí eu fico com a sensação de que os caminhos da alimentação saudável estão fora do aplicativo, que são aqueles caminhos que vieram junto com a pandemia, que é de vamos consumir local, apoiar o vizinho, comprar cadeia curta. Eu acho que teve também uma sensibilização para isso durante a pandemia, né? E eu acho que os caminhos têm sido outros, assim. Então eu não sei o que tu acha disso, se vocês têm alguma informação sobre isso, eu estou pensando nesse sentido. Legal, Raquel, não, isso é muito interessante mesmo que você falou. Eu acho que a gente já vinha discutindo da lógica da precarização de trabalho, já tinha isso, né, aparecendo na mídia, mas isso de fato chegou em uma dimensão outra com a pandemia, né? Eu até coloco aí o trabalho, por exemplo, do Joio e o Trigo, eles fizeram uma série muito legal, muito bacana sobre isso. Não é algo que a gente tem estudado, tá? Então, quando eu falo lá no final do ambiente alimentar digital com suas múltiplas dimensões, essa é uma, né? Então, não é algo que a gente tem se dedicado, assim, e recomendo super. Acho que a gente precisa de evidências também de pesquisas que identifiquem isso mesmo, as relações de trabalho, o impacto que isso tem. E existe esse movimento, né? Aqui também a gente vivencia isso, e eu acho interessante, você até anotei aqui, né, para não esquecer de mencionar isso, de que veio para ficar, né? O meio digital, ele veio para ficar, não como a gente vive hoje, porque nem daria, né? A gente tá bastante difícil, mas assim, algumas coisas a gente ganhou, algumas facilidades, né? Alguns benefícios tiveram. Então acho que vai ser esse uso racional do meio digital também para o que deu certo. Então, o que eu vejo para esse caminho, para os produtores locais, né? Eu acho que eles não estão, talvez, nessas grandes empresas de aplicativo, né? Mas elas podem se organizar em outros, pensando nesse meio digital que veio para ficar. Aqui em Belo Horizonte a gente tem outras formas de entrega de delivery, por exemplo, aplicativos próprios da empresa, né? Formato de entrega direta, com o restaurante, e é isso, são os locais, são os restaurantes menores. Existe ainda uma discussão, que também é algo que a gente ainda não conseguiu entrar muito para estudar a fundo, mas desses estabelecimentos que têm alguma afinidade, né, sobre a lógica de operação, enfim, eles se organizam em uma cooperativa, por exemplo, em um site único, né? Então, assim, aí você tem um aplicativo concorrente justo, né? Vai ter um preço maior, talvez, para o consumidor, né? Mas ele vai ser justo para quem está ali no meio também, né? Porque acaba que é isso. Quando a gente vai fazer um pedido para uma dessas grandes empresas, a taxa de entrega, às vezes, para a gente é muito simbólica. Mas por quê? Será que é porque essa entrega ela é barata, de fato? Não, porque tem alguém pagando por aquilo ali, né? Então, que pode ser o restaurante, pode ser o entregador, enfim. Então, eu vejo esse caminho, né? Então, das empresas terem o seu próprio canal de entrega, que era uma coisa até da antiga, né? Que a gente ligava para o próprio restaurante. Então, hoje eu vejo que eles fazem isso no meio digital, sem ser pelo telefone, mas pelos aplicativos, por WhatsApp, isso tem sido bastante comum aqui também. E também de associação entre produtores, né? E a gente tem visto um movimento, estava até acompanhando uma notícia aqui, um movimento de que os produtores locais, né, os comerciantes locais, eles têm crescido na pandemia justamente por todo esse movimento, né, que tem sido feito, que eu acho que é o caminho para a gente pensar num ambiente alimentar digital mais saudável, né, e aí pensando nos consumidores, nos nutricionistas, as pessoas que estão em contato direto com o consumidor. Esse é um tema de orientação fundamental, né? Então, assim, como que o consumidor pode fazer as compras, o que ele tem que se atentar, né? E aí, esse tem que ser um ponto de pauta também, porque faz parte da nossa vida. Tem algumas perguntas aqui que apareceram. A Paloma coloca, né, se vocês perceberam, não sei se vocês avaliaram isso, a mudança na oferta nos aplicativos nas datas de comemoração especial, Dia das Mães, Natal, Páscoa. É uma das perguntas. Eu vou fazer um bloquinho, daí tu vai, depois tu... A outra questão...
se existe a Sabrina coloca, embora a lógica da entrega facilite o acesso, há um padrão de informação e oferta a depender da localização de quem faz o pedido, assim, acho que de repente ela quer relacionar isso ao consumidor. Será que onde eu moro também não muda a oferta? Acho que sim, né? Porque tem um raio de entrega, às vezes, dos restaurantes. A gente sabe que aqui no Porto Alegre, pelo menos, nas áreas de maior vulnerabilidade, esses aplicativos não chegam, né? Então, essa é uma outra questão de desigualdade que é interessante. A Tatiana coloca para a gente a questão das crianças, né? Que ficam muito vulneráveis também a essas mídias, porque estão muito expostas às mídias sociais agora com a pandemia. E a Rafaela dá parabéns. E ela diz assim, vocês sabem dizer se os deliveries eram permitidos em escolas antes do período da pandemia e voltando às aulas presenciais, você acredita que isso pode acontecer? Dessa relação da teleentrega com a escola, eu não tenho conhecimento também, acho que talvez possa nos dizer alguma coisa. É isso? É isso. Ai, muito bom, gostei das perguntas. Bom, a Paloma coloca sobre a mudança ao longo do tempo em função de datas, né? Olha, a gente não fez esse monitoramento, mas a gente não tem isso analisado, mas a gente fez esse monitoramento. Quer dizer, a gente tem uma pesquisa que eu não tratei ainda dos dados, que é bem legal, inclusive, que a gente fez um monitoramento do perfil de publicidade nessa mesa, igual esse que a gente fez as capitais, só que a gente fez em BH durante 3 meses. Então, a gente inevitavelmente pegou algumas datas. O nosso objetivo, na verdade, na real, era avaliar se tem um perfil, se muda a publicidade ao longo da pandemia, com o agravamento dos casos, enfim, com o tempo, né, prolongamento da pandemia. Não mexi nesses dados, não tem nenhuma condição de responder, mas, assim, para saber que em breve teremos essa informação. E, até o presente momento, a gente também não fez nenhum longitudinal dentro do aplicativo. O que daria para fazer é dentro da mídia social, né? Então, assim, ver se o perfil de publicidade numa data comemorativa, assim, qual que é a minha impressão pelo que a gente vê em TV e pelo que eu já vi de publicidade sem ser dos aplicativos. Que sim, a gente tem temas, os temas aparecem, mas eles aparecem para o mesmo grupo de alimentos, assim, então eles vão aparecer cada um na sua respectiva data, né? Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Eu sei que esse ano até é Dia do Avô, né? Que é uma data que normalmente acho super relevante, gente. Apoio, mas assim, nunca vi ninguém, né? E aí no Dia do Avô foi um rebuliço de presentei seu avô, entrega alguma coisa, né? Ele é público de risco. Os idosos isolados também. Então, assim, isso, a cada mês tem algum tema. Então, aparece, mas eu não acho que muda o perfil da publicidade, o perfil do alimento anunciado, vai mudar o tema, o apelo. E a gente tem esse estudo que vai nos mostrar como que a publicidade dentro do aplicativo vai mudar ao longo do tempo, e a gente também poderia fazer isso dentro da mídia social. Bom, se o perfil de refeições de entrega muda com a localização do consumidor, sim, né, a Raquel começou a falar sobre isso, eu só não posso afirmar com tanta certeza, porque a gente fez esse estudo dos 18 bairros de BH e a gente comparou alguns perfis de entrega em relação à vulnerabilidade social do bairro. O que a gente viu? Assim, existem os desertos e pântanos alimentares, como a gente fala, mas o aplicativo ele chega mais, vamos dizer assim, ele chega mais onde talvez o estabelecimento físico não chega, entendeu? Assim, chegar é uma coisa muito complexa, às vezes a pessoa consegue até simular a entrega, mas eu não sei se chega de fato na porta da casa dela, né? Porque aí a gente tem as outras questões envolvidas até a moto, vamos dizer assim, chegar na porta. Mas a gente tinha uma amostra só de 18 bairros, é pouca, né? Assim, a gente não consegue concluir muita coisa a partir disso, mas a gente viu que mais saudável, né? Assim, a predominância de marcadores saudáveis, ela é mais nas regiões mais ricas, mas que a comida, vamos dizer assim, não saudável, ela meio que chega em qualquer lugar. Isso foi um pouco do que a gente viu em 18 bairros. Então, fazendo essa ressalva, e aí a gente tem esse objetivo de fazer isso uma amostra representativa dos bairros de BH, para poder ver como que essa dinâmica que a gente vê no ambiente físico também acontece no digital. Sobre crianças vulneráveis à mídia, super, né? A gente sabe que com os pais, com as crianças em casa, sem aula, né? Ou com tempo restrito de aula online, e os pais super atarefados com tudo que aconteceu, né? Assim, trabalho, home office,
trabalho em casa, né, organização da casa, essas crianças estão sendo mais expostas à tela e isso tem sido mais aceitável. Eu vejo muita gente falando isso, olha, vocês me desculpem, mas nesse momento não tem como eu querer limitar o tempo de tela do meu filho, porque eu não tem como eu descer para ir para o play, não tem como eu ir para a praça, não tem como. Então, assim, ou ele fica na televisão, ou sei lá o que ele está fazendo dentro da minha casa, né? E eu não tenho condições de acompanhá-lo. Então, isso tem sido muito aceitado, né? E assim, é um assunto bastante polêmico aqui, não vou entrar. E com isso, sim, elas estão sendo muito influenciadas, né? Então, assim, o tempo de tela está relacionado a sedentarismo, né, menor gasto calórico, maior estimulação para o consumo dos alimentos anunciados na TV, nas mídias sociais, no YouTube, enfim, que são não saudáveis, provavelmente vai impactar em consumo, sem contar toda aquela questão relacionada a humor, né, comportamento, da exposição excessiva a telas, que a gente vivencia isso muito bem, né? Então, é uma grande preocupação público-infantil. E se a entrega era permitida em escolas, olha, a gente nunca fez esse tipo de levantamento, mas eu sei por experiência, assim, eu tenho um projeto de extensão, por exemplo, no nosso colégio técnico da UFMG, que os alunos, nível, né, técnico, médio e técnico, os alunos pedem, delivery, chega lá e eles comem na escola. E eu já conheci relatos de nutricionistas que falam que escolas particulares, aqui em BH a escola pública não pode ter venda de alimentos, né, uma regulação nossa, então acho que para a pública não funcionaria, mas para particular o aluno poderia, né, se o portão da escola for aberto, não há nada que impeça, a não ser que exista uma regulação do município, né, ou uma norma da escola, mas a gente já ouviu relatos que mesmo aí eu não sei se era ensino médio ou fundamental, não vou saber te falar, mas para uma escola particular os alunos pediam. E no nosso colégio técnico eu já vi diversas vezes alunos pedindo, e assim, é tão surreal, porque a gente estava fazendo uma intervenção educativa, né, e eles falaram, não, porque vai chegar de graça. Porque às vezes os benefícios são tantos que a comida sai de graça, talvez pro primeiro pedido, ou se você indica um amigo, aí o amigo vai e pede, ele ganha, sei lá, R$10, R$15, aí o pedido sai de graça, sabe? Então, assim, é mais fácil ele pedir do ponto de vista de dinheiro do que ele ir para a cantina, comprar, ou vai para um restaurante universitário. É bastante complicado isso. É muito interessante porque agora o Rio Grande do Sul tem um decreto desde o início do ano que proíbe comercialização de ultraprocessado nas escolas. Mas a nossa tendência também, as públicas a não ter mais cantinas, mas as privadas sim, né? E aí eu e a Larissa conversando, assim, provavelmente vai ter outras estratégias que vai ser no entorno. E sim, o delivery eu não tinha pensado, mas é uma questão que pode começar a pipocar nas escolas privadas, porque o decreto não prevê isso, né? Se permitir que a criança pega da porta e entre com aquilo, entrou, né? Agora, se o portão é tudo por água abaixo. Não, e quer dizer, mesmo se você regulasse o entorno, né? Mesmo se você regulasse ali, tipo assim, quem tá lá fixamente, se o móvel pudesse chegar, né? Se a moto pudesse chegar, tá tudo errado. Tá bem. Acho que já são 13 horas, né? Também acho que a gente vai finalizando para liberar a Paula. Eu queria de novo agradecer em nome do Serviço de Nutrição, do nosso programa de pós-graduação, dos professores, dos nutricionistas. Queria agradecer muito a tua presença. Acho que foi muito instigante, assim, né? A gente poder pensar nessas questões daqui em diante. E agradecer também quem esteve com a gente, fez perguntas, enfim, e que curtiu nossa live. Vai ficar gravado, né? Então, se vocês quiserem enviar para as pessoas, enfim, divulgar, a gente agradece também. Acho que é um tema que a gente tem que ventilar por aí entre os nutricionistas, né? Entre os profissionais, para ter um olhar mais atento para as questões digitais. Assim. Muito obrigada, Paula, e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Raquel, foi muito bom, gostei do nosso bate-papo, queria agradecer a todo mundo que está aí, né, nos ouvindo e conversando conosco, né, pelos novos meios de conversa, pelo meio digital, muito bom, e estou aí à disposição para a gente continuar a conversa, né, em outras oportunidades, enfim, contem comigo. Obrigada. Muito obrigada, um abração, tchau. Tchau, tchau.